Olá, meninos e meninas, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Davidson e a gente começa mais uma videoaula a respeito do capítulo 1, só que dessa vez, ao invés de a gente tratar com a teoria, a gente preferiu fazer uma revisão, uma pequena revisão da etapa para que a gente possa consolidar, que a gente possa sedimentar aqueles assuntos que a gente andou discutindo, tanto durante as nossas aulas normais do colégio, antes do isolamento, quanto depois, quando a gente começou a explicar alguns tópicos dessa matéria na forma de videoaulas. Hoje a gente vai tratar também com uma videoaula, com certeza. Só que a gente vai tentar fazer uma revisão daquilo que é o ponto mais importante da matéria neste primeiro capítulo, certo? Então a gente vai começar exatamente com a questão da consolidação do capitalismo como um sistema socioeconômico. A gente andou falando que, como sistema socioeconômico, o capitalismo ele interfere tanto no arranjo social. Ele faz com que você tenha classes sociais, uma delas que dispõe dos meios de produção, são os capitalistas, e uma outra que emprega a sua força de trabalho para existir, seria o proletariado, tá certo? Do ponto de vista econômico, é fácil entender o capitalista como sendo um sistema produtivo. Ele é um sistema que envolve uma série de fatores produtivos e faz com que essa prática renda socialmente a riqueza. Quando é que começa esse capitalismo? O capitalismo é uma evolução do crescimento comercial que começa a acontecer no final do feudalismo. Houve, então, um aumento das práticas comerciais, muitas delas associadas às grandes navegações, e um renascimento, vamos dizer assim, das cidades. A vida, durante o período feudal, era muito ligada ao meio rural. A partir do final do feudalismo, ela começa novamente a se sedimentar nas cidades, que passam, além de ter o aspecto administrativo mais importante, passam a ser também os principais centros produtivos. Bem, existe, com a história do capitalismo, uma alteração das práticas sociais e produtivas muito fortes. A gente já acabou de falar de duas, né? Uma, o local de residência da maior parte da população e a maneira de trabalhar. Esta última é que é o ponto mais importante para a gente analisar. Por quê? A gente começa a criar uma nova ocupação trabalhista, novas formas de trabalho, e existe toda uma troca comercial de longa distância que começa cada vez mais a se organizar. Do ponto de vista das características principais do capitalismo, a gente tem que lembrar dessas que estão colocadas na última parte. Veja só, livre iniciativa. O indivíduo ele tem que ter a capacidade ou a possibilidade de organizar os meios de produção de acordo com aquilo que ele quer produzir e de acordo com o principal objetivo dele, que é o último item, o lucro como fator de incentivo produtivo. Mas existe ainda uma outra situação que é fundamental. A propriedade dos meios de produção, máquinas, ferramentas, matérias-primas, isso aí é uma propriedade privada. Os indivíduos têm que ter permissão para ter estes elementos à sua disposição e com isso começar a produzir. E uma última coisa que é fundamental dentro do capitalismo, que é a liberdade de mercado, ela vai ser colocada pela regulação da oferta e da procura. O preço do produto é regulado de acordo com a demanda que se tem no mercado. Se a demanda for muito alta e a oferta do produto for baixa, a tendência é de que o preço do produto suba. Se ao contrário, existe uma oferta muito grande daquele produto e ninguém quer comprar, vamos dizer assim, a demanda é pequena, a tendência é de que esse produto seja menos valorizado ao longo daquele período, então, de baixa procura. Correto? Uma outra coisa importante que a gente estudou é que o capitalismo ele teve características bem diferenciadas ao longo do período, desde o final do feudalismo até agora. O capitalismo ele pode ser visto aí com três fases, principalmente quando colocadas para o cenário internacional. Veja bem, a gente chama de capitalismo comercial, que é o capitalismo mercantil, que significa comércio, a mesma coisa. Tá? Ele está apoiado naquilo que seriam as relações de troca que começam a acontecer a partir do século XVI, principalmente, que é o comércio entre as metrópoles e a colônia. Então, o pacto colonial, nesse período,
ele é extremamente importante para que haja transferência de riqueza, sobretudo das colônias para a metrópole. E isso vai ser importante, porque essa acumulação de riqueza vai dar origem para nós ao segundo tipo de capitalismo, que é o capitalismo industrial. A primeira revolução industrial, sobretudo em torno de meados do século XVIII, cria condições para que haja cada vez mais o enriquecimento de alguns países, sobretudo os da Europa Ocidental, que passam a exercer com as suas colônias um comércio que é tremendamente lucrativo e cada vez mais acumulativo. Começa a acontecer agora uma busca pelas metrópoles daquilo que lhe é fundamental em termos de crescimento econômico, que são duas coisas: as matérias-primas e o mercado consumidor. Nessa fase, então, do capitalismo industrial, a gente passa a ter cada vez mais a tendência de formação de impérios, principalmente porque eles são cada vez mais financiados, né, por conta da riqueza que é extraída de um comércio desigual entre a metrópole e a colônia. A última fase do capitalismo que a gente falou que existe é o capitalismo monopolista. Tem várias faces dentro desse capitalismo, mas para nós é importante a gente analisar o seguinte: as necessidades criadas por um transporte e por uma circulação de riquezas cada vez maior leva à necessidade de um aumento da participação de agentes financeiros, bancos, por exemplo, tá? E esses bancos, com seu capital financeiro, auxiliam muito nas empreitadas, né, nos projetos das grandes empresas, que acabam criando verdadeiras corporações gigantescas com uma enorme capacidade de investimento e de geração de riqueza a cada ano. Está aí criado, então, o capitalismo monopolista. O que vem a ser um monopólio? Monopólio é quando uma empresa passa a exercer no mercado um papel de liderança absoluta. É como se essa empresa, no final das contas, dominasse todo o mercado e praticamente 100% das vendas ou da produção caberiam a essa empresa. Na prática, um monopólio perfeito ele não existe. Ele é muito raro de acontecer. Apenas durante alguns poucos tempos, alguns poucos meses, anos talvez, uma empresa desfruta, por exemplo, dessa liderança absoluta. Na prática a gente tem um oligopólio, ou seja, oligos, pouco, tá? Uma situação na qual você vai ter poucas empresas dominando o mercado. Essa era mais recente do capitalismo monopolista tem também um tipo de associação que a gente chama de holding. É quando você tem uma empresa que controla as ações de várias outras empresas. O papel da holding é gerar lucro. E ela praticamente faz isso quando ela controla os investimentos, as ações e toda a vida, né, produtiva das empresas que são associadas a ela. Portanto, então, estão aí os três tipos de capitalismo dentro daquilo que a gente estudou. Um outro aspecto importante que a gente deu bastante ênfase nessa etapa foi a questão das revoluções industriais. Nós listamos 3 revoluções industriais, embora já existam pesquisadores, analistas que falem numa 4ª revolução industrial, ou indústria 4.0, como também tem sido chamado. Mas vamos lá. O que foram essas revoluções industriais? Elas foram verdadeiras mudanças na capacidade produtiva por conta de algumas tecnologias que foram criadas e essas tecnologias permitiram um avanço muito rápido da produção. É o caso, por exemplo, da primeira Revolução Industrial, onde a máquina a vapor, que utilizava o carvão mineral, passou a auxiliar muito a produção têxtil e outros ramos produtivos tiveram um crescimento muito grande também, como é o caso da siderurgia. A produção, né, de aço, principalmente, acabou impulsionando uma série de outros setores, entre eles o da construção civil, o das ferrovias e dos transportes, o transporte naval, enfim, uma série de outros momentos. A Revolução Industrial que a gente está falando, ela é do século XVIII, mas ela teve reflexos importantes daí para frente. Já no final do século XIX, a gente tem a Segunda Revolução Industrial,
E essa segunda revolução industrial contou com outras tecnologias inovadoras, como foi o caso, por exemplo, da eletricidade. A utilização de motores elétricos melhorou muito a capacidade de produção, diminuiu a poluição e fez com que a indústria pudesse se situar agora longe daquelas bacias produtoras de carvão mineral, que havia tanta dependência durante a primeira Revolução Industrial. Outros elementos importantes dessa segunda Revolução Industrial: o petróleo. A máquina que utiliza o petróleo e seus derivados, como elemento combustível, o chamado motor a explosão interna, foi um dos elementos mais importantes a fazer com que a segunda Revolução Industrial tivesse crescimento. E a indústria química, também ligada com a indústria do petróleo, a petroquímica principalmente, também foi uma marca registrada desse período. Essa segunda Revolução Industrial, como eu já disse, ela começa aí no final do século XIX e ela vai até aproximadamente os anos 60, os anos 70 do século passado. A terceira Revolução Industrial começa então a partir daí. Essa terceira Revolução Industrial, ela já vai listar uma série de outras inovações tecnológicas importantes, como é o caso, por exemplo, da eletrônica, que dá a possibilidade de todo um aparato de informática, de robótica, de mecanização e automação industrial. E isso aí também acaba se refletindo nas telecomunicações, que, por sua vez, acabam melhorando muito a capacidade de comunicação mundial, de transferência de dados e, principalmente, a capacidade de controle de uma série de sistemas produtivos. Além, evidentemente, dos transportes, sobretudo o transporte naval, que passa a incorporar cada vez mais navios de grande tonelagem, navios com capacidade para transportar uma enorme quantidade de produtos de uma vez só. Bem, então, essa foi uma pequena história, uma pequena revisão daqueles pontos principais que a gente tem aí a respeito do capitalismo e das revoluções industriais. Mas é preciso também que a gente contraponha com alguns movimentos que foram críticos ao crescimento do capitalismo e da riqueza, que automaticamente foi gerada ao longo desse período, mas concentrada nas mãos de poucas pessoas. Já no século XIX, começam a acontecer alguns pensadores, sobretudo pensadores sociais, pensadores como sociólogos, que começam a criticar o capitalismo como produtor de pobreza, como produtor de concentração de renda, como exploração exagerada do trabalho e de criação daquilo que foi chamado de mais-valia, ou seja, aquilo que foi produzido, mas que não era repassado para os trabalhadores em seu benefício. Então começam a acontecer algumas críticas. A principal crítica esteve ligada com o socialismo, e a figura de Karl Marx é uma das mais importantes a se analisar nesse período. Muito bem, o que acontece? Acontece uma difusão de um pensamento mais social, que está baseado numa estatização, ou seja, o governo, o Estado é quem deve controlar a produção, e começa a acontecer também toda uma situação de contrariedade em relação àquele tipo de concentração de renda que vinha sendo criado e intensificado não apenas em alguns países industriais, mas praticamente em todo o mundo. Na segunda parte dessa aula, a gente vai trabalhar com a resolução de alguns exercícios que estão no próprio livro-texto de vocês. E a gente vai discutir e dar ênfase, sobretudo, àqueles exercícios que nós não tivemos a possibilidade de corrigir em tempo hábil durante o período de aula presencial que nós tivemos. Ok? Então, até lá.